E no vídeo de hoje eu vou aqui explicar para vocês, advogados, advogadas que me acompanham em todos os meus conteúdos, sobre a citação por edital na Justiça do Trabalho, como que ela ocorre, qual é a base legal, quais são os artigos, como é que funciona. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito, ao final desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Para você que está chegando agora, aqui nós falamos sobre direito material e processual do trabalho, fazemos comentário às súmulas do TST, do STF, trazemos também comentários aos informativos do TST e muito mais. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se ou considere-se inscrever-se. Bem, quase que eu derrubei o microfone aqui. Vamos trazer nossos slides aqui para explicar para vocês citação por edital na Justiça do Trabalho, como que ela funciona, para a gente entender o mecanismo. Olha só, primeiro de tudo, o que é a citação por edital? Ela é uma forma de citação usada quando não é possível localizar o réu, geralmente o empregador, pelos meios tradicionais. Então, é publicada em um edital convocando o réu a se manifestar no processo, tá? E aqui eu vou trazer para vocês qual que é a base legal. Bem, base legal, vou mencionar aqui, depois eu vou ler artigo por artigo para vocês. O artigo 841, parágrafo 1º e artigo 852b, parágrafo 1º da CLT, o artigo 256 do CPC, que tem aplicação subsidiária, com fundamento aí no artigo 769 da CLT, que trata sobre aplicação do CPC quando a CLT ela é omissa. Tá? Bem, o que dispõe aí o artigo 841, parágrafo 1º da CLT? Vamos lá. Artigo 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. A notificação, parágrafo 1º, a notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação, por edital, incerto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense ou, na falta, afixado na sede da junta ou juízo. Então, aqui nós temos o primeiro fundamento legal para a citação por edital na CLT, no processo do trabalho. Se o empregador criar embaraços ao recebimento da notificação ou não for encontrado, ocorre a citação por edital ou a notificação, como vem descrito aí na CLT. O artigo 852b, parágrafo 1º da CLT, dispõe o seguinte: nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo implicará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. O que nos importa aqui é o inciso 2. O inciso 2 do artigo 852b da CLT dispõe o seguinte: não se fará citação por edital incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Então, no rito sumaríssimo, não cabe citação por edital, se o reclamante não indicar corretamente o local, o endereço, aonde o empregador está localizado, a reclamação trabalhista ela será arquivada. Eu vou deixar na tela final ou no card aqui para vocês a respeito de um vídeo que eu fiz a respeito do rito sumaríssimo, tá? Eu expliquei tudo sobre o rito sumaríssimo, incluindo aí a questão da citação por edital. Perfeito? Então, vou acompanhar aqui no final da tela, ou vídeo final, ou então aqui no card, tá bom? Prosseguindo. O artigo 256 do CPC, ele é aplicado à CLT de forma subsidiária, tá bom? E o que dispõe o artigo 256 do CPC? Dispõe o seguinte: que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado
incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei. No parágrafo 1º, nós temos o que? Considera-se inacessível para efeito da citação por edital o país que se recusar o cumprimento de carta rogatória. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. E no parágrafo 3º nós temos o seguinte: o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Então, a citação por edital será realizada quando essas situações ocorrerem dentro do processo do trabalho. Seguindo, aqui eu trago para vocês a redação do artigo 769 da CLT, que nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Tá bom? Gente, se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários. E aqui vou fazer um resumo para vocês de quando que é permitida, então, a citação por edital no processo do trabalho. Então, quando que é possível a citação por edital? A citação por edital, ela será admitida somente nos seguintes casos de forma subsidiária ao CPC, que é o artigo 256 que eu acabei de ler para vocês. Réu, em lugar incerto ou não sabido, depois de esgotadas as tentativas de citação pessoal. Tá? Então, tentativas frustradas de citação pessoal por oficial de justiça, correio ou meio eletrônico. Certidão no processo informando que o réu está em local incerto e não sabido, que é o famoso LINS, tá bom? Local incerto e não sabido. Não se sabe o paradeiro do empregador ou o empregador está em local ignorado. Tá? Então, essa é uma das primeiras situações, né? Uma das primeiras situações em que a citação por edital pode ocorrer no processo do trabalho. Empresa que fechou sem deixar representante legal conhecido, muito comum aí nas reclamações trabalhistas, quando as empresas elas acabam encerrando as atividades aí sem dar baixa, tá bom? Mas o trabalhador tem direitos a receber. Empregador que se oculta para não ser citado, quando comprovadamente está se ocultando para dificultar a citação. Também é muito comum na Justiça do Trabalho. Bom? Bem, então aqui atenção, hein, gente, ó. A citação por edital, ela compromete o contraditório e a ampla defesa, por isso que tem que ser muito bem aplicada a citação por edital. E só é autorizada pelo juízo quando não há alternativa viável, tá bom? Eu fiz um vídeo, tá? Também vou deixar aí no card para vocês, que eu trouxe os comentários de um informativo do TST tratando sobre a citação por edital, tá bom? Resumindo, a situação foi a seguinte: a empresa ela estava temporariamente em obras e a citação não estava ocorrendo na sede em que o reclamante trabalhou. E aí o empregador foi e requereu, o empregado foi e requereu a citação do empregador por edital, o juiz concedeu, mas e aí teve revelia, teve condenação. Aí quando a empresa tomou ciência, o processo já estava praticamente na fase de execução e ela ingressou com uma, salvo engano, ação rescisória, tá bom? Eu não me lembro ao certo se foi ação rescisória ou se conseguiu reverter no próprio processo trabalhista, tá? Em pede de recurso de revista. Mas eu vou deixar no card aí para vocês verem essa decisão, esses comentários que eu fiz. É uma decisão muito interessante que pode acontecer com você que é advogado, que é advogada, se deparar numa situação dessa, tá bom? Tanto do reclamante quanto da reclamada. Por isso que tem que ter o quê? Muito cuidado quando for requerer a citação por edital, porque pode acontecer de requerer a citação por edital, o juiz deferir e lá na frente ter uma nulidade, tá bom? Salvo engano, foi uma ação rescisória que a empresa apresentou, ela propôs e rescindiu a sentença e teve que voltar para a fase de instrução, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei sobre citação por edital. Dúvidas, por favor, deixe nos comentários. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito no nosso canal e acompanha os nossos conteúdos, não deixe de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos.
tá bom? Assim a plataforma vai entender que as minhas aulas, os meus comentários são relevantes e vai poder distribuir para muito mais pessoas terem acesso a essas informações, tá bom? Então você que é advogada, se inscreve aí no canal e compartilhe, perfeito? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.